Gente, esse é um projeto chamado Produtividade com Equilíbrio. Eu já comecei, já tem algumas semanas. Esse projeto vai ter uma duração de pelo menos 12 semanas, então até próximo do fim do ano eu vou estar aqui toda segunda-feira, com raríssimas exceções, fazendo uma live, seja com um convidado, um especialista sobre um determinado assunto, ou seja sozinho, trazendo técnicas ou mais informações sobre os assuntos. Eu vou estar aqui toda semana. Tá? Excepcionalmente, semana passada nós tivemos duas lives. Na segunda-feira eu tive uma live com a Raquel Djurkovic. Nós falamos do equilíbrio entre os negócios, o empreender e os relacionamentos, a família. Ela que é pastora, mentora de mulheres, empresária, então tem uma história bem legal, contou uma história bem interessante para nós, de momentos desafiantes da vida dela e como ela venceu e o que ela fez para mudar os hábitos dela. Na quarta-feira passada eu tive uma live com o Dr. Antônio Rattori. Foi uma live muito legal sobre os 5 S's do Rattori, os 5 pilares para a saúde física, onde ele trouxe aqui quais são esses pilares e dicas simples para você já começar a alterar aí dentro da sua vida o pilar saúde. Tá? Nós já tivemos uma live com a Vanessa Di Biase sobre saúde emocional, onde nós falamos sobre as terapias integrativas, como elas podem nos ajudar aí na saúde emocional. Nós tivemos uma live com a Janaína Bassotto, onde foi falado sobre os relacionamentos, ela contou um pouquinho da história dela também. Eu fiz uma live sozinho sobre a matriz de resultados, onde nós vimos sobre o equilíbrio e o resultado na vida. E uma live onde eu apresentei o projeto e falei do que eu ia estar trabalhando nessas semanas aqui, nesse projeto que eu já iniciei tem algumas semanas. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre a procrastinação. A procrastinação ela pode se enquadrar dentro de saúde emocional, tendo a visão da psicologia, ela pode se enquadrar dentro de vários pilares e áreas onde nós vamos trabalhar aqui nesse projeto. Mas de uma forma bem específica, talvez a saúde emocional seja o que mais esteja enquadrado aí quando nós falamos de procrastinação. E quem nessa noite vai estar falando para nós sobre esse tema, uma pessoa que eu admiro muito, e eu vou deixar para fazer as honras quando ele estiver aqui conosco, é o psicólogo Jonas Clayton. Então eu vou já aceitar aqui o convite dele, ele já vai entrar. Na sequência aí eu faço uma breve introdução sobre ele e passo a palavra. Então vamos lá, Jonas. Opa! Seja Tudo bem, Rony? bem-vindo. Boa noite, Jonas tudo bem? Clayton. Boa noite, seja bem-vindo. Muito Gente, bem, para quem obrigado. não conhece, esse é o Jonas Clayton. Eu só chamo ele de Clayton, né? Poucos chamam de Jonas, alguns chamam de Jonas Eu Clayton. adotei o Jonas, que fica mais sério, mais profissional, Fica, né? né? Mais forte. Gente, o Clayton é um amigo de longa data. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto num projeto da igreja. O Clayton, ele tanto cantou, quanto pregou, quanto me ajudou no Ministério de Formação. Então, assim, foi uma pessoa que teve uma grande história aí na igreja junto comigo. Então, eu conheci o Clayton por conta da igreja. Logo depois, ele começou a namorar com a Aline, que também já era uma amiga da igreja. O Rony foi nosso cupido. Grande parte da gente está junto. Estavam no meio, né? Essa história é bem legal, por sinal. Isso aí. Então, aí ele começou a namorar com a Aline. Depois de um tempo, a Aline veio trabalhar comigo. E o tempo foi passando, eles casaram. A Aline se tornou sócia minha na Invictus Tecnologia. O Clayton se formou em psicologia. Então, assim, eu vi o Clayton lá atrás, quando estava na faculdade, vi se formar, vi crescer e fico muito feliz de você fazer parte da minha vida, da vida da minha família. Então, Clayton, é uma honra ter você conosco aqui nessa noite, é uma honra ter a sua família perto da minha família, tanto nos negócios quanto na vida espiritual e nos relacionamentos. Então, seja bem-vindo. Se você quiser agora fazer uma breve apresentação de quem é Jonas Clayton, sua formação, com o que você trabalha, para o nosso público te conhecer também, Clayton. Beleza, obrigado, Rony. Rony também é um prazer estar aqui. Rony é uma das pessoas que eu mais admiro, né, nessa vida. Realmente foi um grande formador, meu também lá da igreja, né? Um cupido, realmente ajudou muito no nosso relacionamento hoje, né? E também nos problemas que a gente teve no relacionamento, a gente teve algumas conversas ao longo também, né? Sempre conselheiro também nesses momentos.
Mas, então, meu nome é Jonas Cleiton Silva Ramos, eu sou psicólogo, sou formado pela UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados aqui, sou da primeira turma de psicologia, né? Sempre quis fazer psicologia. Eu terminei a faculdade, prestei psicologia em Corumbá e prestei administração de empresas, né? Aí passei em administração de empresa e psicologia. Mas era Corumbá, era longe, era integral e tal, falei, deixei o sonho quieto ali. E fui fazer administração, fiz um ano de administração, falei, não, isso aqui não é para mim. Aí larguei, fiquei um tempo aí tocando a vida, né, trabalhando com música, com som e tal. E aí, assim que abriu a primeira turma de psicologia aqui, eu fui lá, fiz o vestibular, passei, entrei na primeira turma e me formei, estou vivendo. E realmente era tudo que eu pensava e era tudo que eu sonhava. Eu gosto demais de trabalhar com isso, de ajudar as pessoas, de entender o problema das pessoas e poder ajudar as pessoas a encontrar a solução para esses problemas, né? Então, eu tenho um consultório aqui, atendo na cidade, atendo crianças, adolescentes, casais, né, e adultos também. E estou terminando uma especialização em terapia cognitiva comportamental. Então, esse é um pouquinho aí de quem eu sou. Sou casado com a Aline há 7 anos. E é isso aí, um pouquinho do que eu sou. Show! E Cleiton, tem alguma área específica dentro da psicologia que você atende ou, assim, de uma forma geral, tudo que surge de alguma maneira? Então, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, né? Existem várias abordagens, várias linhas teóricas, né, dentro da psicologia, e eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. Então, não tem uma coisa em específica, né? Então, eu atendo vários problemas que chegam. Depressão, ansiedade, não tem uma coisa específica. Tem algumas coisas que precisam de algum tipo de especialização mais específica, realmente. Por exemplo, trabalhar com crianças autistas. Você tem que ter um curso muito específico. Então, é uma coisa que eu não faço, né? Mas, em geral, atendo quase todas as situações, quase todas as coisas que me chegam no consultório, consigo ou atender ou pelo menos dar um bom encaminhamento para essas coisas. Muito legal. E atende tanto presencial quanto online também, né? Tanto presencial quanto online, realmente, né? A pandemia, ela trouxe um problema, mas ao mesmo tempo trouxe um novo nicho que a gente nem pensava, nem sonhava, né? Então, por exemplo, eu nunca sequer pensei na possibilidade do atendimento online antes da pandemia, né? E depois que abriu essa possibilidade, esse leque, hoje coisa de 70%, 80% dos meus pacientes são online, né? Mesmo tendo voltado a possibilidade do presencial. Então, isso abre um leque gigantesco. Eu atendo pessoas de fora da cidade. Já atendi gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de outras cidades aqui do estado e tudo mais. Então, abre um leque gigantesco de possibilidades. Maravilhoso. Semana passada, na live com o Rator, ele comentou que ele tem clientes no Brasil inteiro, inclusive tem um pessoal, 2 brasileiros que moram nos Estados Unidos, que ele nunca conheceu pessoalmente, atende já tem um tempo. Né? E um médico, né? Para você ver que hoje não tem mais barreiras. Sim, né? não tem. Realmente. Show de bola. Realmente. Ô Cleiton, você falou aí que, por exemplo, a linha que você utiliza no seu trabalho é o TCC. Então, antes de a gente entrar necessariamente na procrastinação, só para situar o pessoal, eu, por exemplo, gosto, apesar de conhecer muito pouco, mas o pouco que eu conheço me encanta dentro da terapia comportamental cognitiva, porque no período que eu trabalhei com desenvolvimento pessoal, alguns pontos da terapia comportamental cognitiva eram utilizados em sala de aula. Então, quando a gente falava, por exemplo, que crença gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Então, se muitas vezes você quer mudar resultado, você tem que começar mudando lá em cima, ou pensamento ou crença, de alguma maneira. Então, eu sempre gostei muito desse assunto, porque faz muito sentido. Né? Muitas vezes a gente está querendo mudar resultado, mas não está mudando a forma de pensar, não está vendo qual é a origem daquele pensamento, que às vezes é uma crença e tal. Então, situa o pessoal de uma forma bem resumida e didática, o que é a tal da TCC, só para o pessoal entender antes da gente entrar na procrastinação. Tá, se eu estiver sendo um pouco prolixo, que eu gosto de falar. Fica tranquilo, a gente tem 1 hora aqui para conversar. Então, beleza, então tá. Mas então,
existem várias abordagens, várias linhas teóricas, né? Então existe a psicanálise, que é a mais antiga, mais famosa, do Freud, que talvez a maioria das pessoas conheça, mas além da psicanálise existe uma outra infinidade de jeitos, de maneiras de abordar o que se passa na nossa cabeça. Então, além da psicanálise existe Gestalt, humanista, análise do comportamento, fenomenologia, uma infinidade de jeitos, né? E eu trabalho então com a TCC. E a terapia cognitiva comportamental, a gente diz que ela tem um pressuposto básico, ela diz uma coisa pra gente. Então, o pressuposto básico dela é: as coisas que a gente pensa afetam a forma como a gente se sente e como a gente se comporta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que numa determinada situação, eu vou ter um pensamento e esse pensamento vai me trazer um sentimento e um comportamento. Então, eu vou pensar, sentir e fazer alguma coisa. Um exemplo que eu gosto de usar com os meus pacientes, que é muito simples, muito fácil de entender, é, por exemplo, falar em público, né? Para algumas pessoas é uma coisa tranquila, por exemplo, para você eu sei que é uma coisa tranquila, né? Você gosta até, é uma coisa que te traz uma certa satisfação, né? Então, para você é uma coisa boa, mas com certeza você conhece, todo mundo que está assistindo a gente conhece alguém que falar em público é uma coisa horrível, terrível, é um tormento realmente. E aí eu pergunto para as pessoas, o que diferencia uma pessoa da outra? Se elas vão falar no mesmo dia, no mesmo lugar, para as mesmas pessoas, uma se sentir bem e a outra se sentir mal. A gente diz que é exatamente o que cada uma está pensando. Então, o que ela está pensando sobre ela mesma. Então, o quanto ela se acha inteligente, o quanto ela se acha capaz, o quanto ela se acha competente, o quanto ela se acha bonita, o quanto ela acha que as pessoas gostam dela. Então, e o que ela está pensando sobre as pessoas para quem ela vai estar falando. O quanto ela acha que essas pessoas são legais, que essas pessoas são acolhedoras, ou são julgadoras, são boas ou são más pessoas. E o que essa pessoa está pensando sobre o que vai acontecer enquanto ela estiver falando. Se ela acha que vai dar tudo certo, que as pessoas vão gostar, que ela vai lembrar de tudo, ou se ela acha que vai dar tudo errado, que ela vai tropeçar, que ela vai gaguejar, que as pessoas vão rir dela, né? Então, o que controla como a pessoa está se sentindo, se ela vai se sentir bem, confiante, confortável ou temerosa, com medo, com pavor, é o que ela está pensando sobre ela, sobre as pessoas, sobre o que vai acontecer. Então, isso que a gente diz. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela tem esse conceito que a gente chama de crença. A crença, o que ela é? Ela é um conjunto de ideias que a gente tem formada sobre as coisas. Então, a gente tem uma ideia formada sobre absolutamente tudo. Sobre tudo no mundo a gente tem uma ideia formada. Sobre a gente mesmo, sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre política, educação, religião, sexualidade, sobre iPhone, sobre Samsung, Xiaomi. Sobre tudo a gente tem uma ideia formada. E essa ideia formada a gente chama de crença. Né? E essas crenças controlam como a gente se sente. Né? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar também. Imagina que uma pessoa está numa situação social, que ela está numa festa, né? E ela está nessa festa e ela tem uma crença sobre ela mesma do tipo, eu sou bonito. Como que essa pessoa vai se sentir? Vai se sentir bem, confortável, né, à vontade. Agora, se tem uma pessoa que está nessa mesma situação social e ela tem uma crença sobre ela mesma do tipo, eu sou feio. Como que ela vai se sentir? Vai se sentir tímida, acanhado, retraído, né? Então, o que está controlando como essa pessoa está se sentindo? O que ela está pensando sobre ela mesma? Quais as ideias, quais as crenças ela formou sobre ela mesma, né? Então, o que acontece? Às vezes, a gente constrói essas crenças, essas ideias formadas sobre a gente, sobre as coisas, sobre as pessoas, de uma forma distorcida. Então, eu posso ter uma crença sobre mim mesmo do tipo, eu sou bonito. Ou eu posso ter uma crença, eu sou feio. Posso ter uma crença, eu sou inteligente. Ou eu sou burro. Posso ter uma crença, todo mundo gosta de mim, ou ninguém gosta de mim. Então, dependendo do que eu penso, vou me sentir de uma forma. Então, às vezes, a gente constrói essas crenças de um jeito errado, de um jeito distorcido. Então, um outro exemplo que eu gosto de usar bastante. Quase todo mundo tem um exemplo próximo disso. Por exemplo, vou perguntar para você, Rony. Você conhece alguém que todo mundo em volta dessa pessoa acha essa pessoa bonita, mas a pessoa não se acha bonita? Conheço. Com certeza você conhece. Quase todo mundo tem um exemplo próximo disso. Então, esse é um exemplo perfeito que eu gosto de usar, porque quase todo mundo tem um exemplo próximo disso. Então, o que a gente diz? A gente diz que essa pessoa construiu uma crença errada sobre ela mesma que vai controlar como ela está se sentindo. Então, quais são os seus sentimentos que comumente essa pessoa vai sentir? Ela vai sentir medo, vergonha, tristeza, né? Tudo por conta de como ela tá, do que ela está pensando sobre ela mesma. Né? E essa crença vai gerar também comportamentos. Essa pessoa vai fazer algumas coisas a partir do que ela pensa sobre ela. Então, comportamentos muito comuns que pessoas têm crenças desse tipo vão ter
deixar de fazer alguma coisa, deixar de ir em algum lugar, deixar de vestir uma roupa, né? Deixar de ir falar com alguém. Então, o que está controlando o sentimento e o comportamento dessa pessoa, então, é justamente o que ela pensa sobre ela mesma. Então, o que eu gosto de... Se eu fosse resumir a terapia cognitiva e como ela funciona, é assim: o tempo todo a gente está recebendo as coisas do mundo, as coisas do nosso entorno, e a gente recebe através dos nossos sentidos, tá? Paladar, visão, olfato, e das nossas memórias, das nossas lembranças. Então, o tempo todo a gente está recebendo coisas do mundo ao nosso redor. A gente recebe essas coisas, a gente interpreta com as nossas crenças e a gente reage para o mundo com os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Então, o tempo todo, enquanto a gente está dirigindo, enquanto a gente está assistindo um filme, enquanto está conversando com alguém, o tempo todo a gente está nesse ciclo. Recebe, interpreta, reage. Recebe, interpreta, reage. Por exemplo, eu tenho uma crença formada a seu respeito. Então, por exemplo, as crenças que eu tenho sobre você, pô, Rony é um cara legal, Rony é um cara religioso, o Rony é um cara que uma pessoa quem eu posso confiar e tudo mais, né? O Rony é um cara respeitoso. Então, essas crenças me fazem ter um determinado comportamento quando a gente está conversando. E faz eu ter um comportamento que eu tenho com você diferente de uma outra pessoa que eu tenho crenças diferentes sobre essa mesma pessoa. Então, se eu fosse resumir a terapia cognitiva, é isso. Então, a gente está o tempo Deu uma travadinha, Cleiton. todo recebendo as coisas do mundo, interpretando com as nossas... Travou, Cleiton. A parte do resumo, a gente conseguiu até a parte do resumo aí. Não sei se de repente a tua conexão tá ruim. Vezes, no meio disso, essa crença com a qual a gente interpreta o que está acontecendo ao redor... Tá me ouvindo? Voltou? Resumir é isso. O tempo todo a gente está recebendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Praticamente na palavra, no resumindo, dali para frente travou. Não deu para ouvir praticamente nada. Fala para a Aline diminuir a banda de uso da internet aí que está comprometendo a tua live. Tá lá no Spotify. Ela tá lá no quarto assistindo a live. Ela vem aqui assistir ao vivo. Vai lá. Então, se eu fosse resumir então a terapia cognitiva, como que a gente resumiria? A gente está o tempo todo recebendo as coisas do nosso entorno, ao redor, e a gente interpreta essas coisas que a gente recebe com as nossas crenças e reage com os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Só que o que às vezes acontece no meio? Às vezes a crença com a qual a gente vai interpretar o que a gente está recebendo, ela está errada, distorcida, e faz a gente ter um pensamento distorcido, uma interpretação distorcida e uma reação também distorcida. Ter sentimentos e comportamentos que a gente não precisaria estar tendo, não precisaria estar sentindo. Né? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar, que é quem for meu paciente que está assistindo, eu quase sempre uso esse exemplo para explicar como funciona a terapia cognitiva comportamental. Primeiro porque a maioria das pessoas acabam se identificando, tem alguém próximo ou tem as suas próprias crenças desse jeito, principalmente as mulheres. Né? Então, eu tinha uma paciente que ela tinha uma crença sobre os homens. Então, ela tinha uma ideia formada a respeito dos homens. Então, a crença dela era assim: os homens não prestam, sempre que eles tiverem uma oportunidade, eles vão trair. Então, essa era a ideia dela formada a respeito dos homens. Né? Então, quando essa menina estava numa situação que, por exemplo, ela ligava para o namorado dela e ele não atendia, ela recebeu essa coisa do mundo, recebeu essa coisa ao redor. Ela vai interpretar essa situação com a crença dela a respeito dos homens, que está distorcida. Então ela vai ter uma interpretação do tipo: ele está me traindo. E essa interpretação vai gerar nela sentimentos. Então ela tinha sentimentos de raiva, de tristeza, de decepção, né? E gerava também comportamentos. Então ela tinha um comportamento de choro, de querer quebrar alguma coisa, tacar alguma coisa na parede, de querer terminar um relacionamento. Né? Então, o que está controlando esse sentimento de raiva, tristeza, decepção, né? O sentimento de raiva, tristeza, decepção e comportamento de choro, querer terminar, querer quebrar as coisas? É a interpretação distorcida. Então, a interpretação distorcida... que ela criou na cabeça dela, né?
Exatamente, a interpretação distorcida que ela criou a respeito dos homens, né? Então, existem vários tipos de erros de crença, formas da gente criar crenças distorcidas. Então, no caso dessa menina, ela criou uma crença que a gente chama de generalização. Porque ela, de uma situação específica que ela viveu, ela criou uma crença a respeito de todos os homens. Então, na cabeça dela não escapa nenhum. Então, existem crenças de generalização. Existem crenças que a gente chama de desvalorização, quando eu me vejo muito pior do que eu sou de verdade. Então, eu me vejo muito feio, muito burro, muito incapaz, incompetente. Existem crenças que a gente chama de catastrofização, que é quando eu penso que as coisas vão dar errado, que as coisas vão sair do controle, que coisas muito ruins vão acontecer o tempo todo. Então, eu entro no elevador, fico achando que o elevador vai cair, que as portas vão travar, que vai acontecer um acidente. Eu entro no carro, fico achando que o carro vai bater, que alguém vai bater em mim, né? Existem crenças também que a gente chama de leitura mental, que é quando a pessoa acha que ela sabe o que está passando na cabeça das outras pessoas, né? Ela acha que ela tem um sexto sentido para sentir quando as pessoas não gostam dela, ou coisas nesse sentido, sem ter nada para justificar isso, né? Interessante, então, demais. Exatamente, Muito legal. exatamente. Ó, Então vamos lá, existem... Pode falar. Vamos lá, só para elencar aqui então. As crenças que nós temos, sejam elas positivas, negativas, limitantes ou não, né, que é uma forma como eu interpreto o mundo a partir de situações que eu vivi ou que eu vi acontecer, que muitas vezes são geradas na infância também, né? É muito comum, né? Porque às vezes a gente confunde crença com trauma. Não necessariamente toda crença é ruim, às vezes tem crenças boas. Não, né? com certeza. As crenças que nos impulsionam. Então, eu tenho uma crença, essa crença me faz ter determinados tipos de pensamentos a respeito de alguma coisa. Esses pensamentos fazem com que eu me sinta de uma determinada maneira e ao sentir eu reajo, eu tenho um comportamento. Aí vem para o físico, eu tenho uma reação. E aí essa reação gera um resultado, que pode ser algo positivo ou negativo para a minha vida. Exatamente. Entendi. Exatamente. Show de bola. E aonde que entra aí nesse ciclo todo aí o ato de procrastinar? Tem a ver com isso que a gente está falando? Sim. Ou a gente tira fora do TCC agora? Não, como que é? Não, tá tudo dentro. Tá exatamente dentro. Por quê? O que a gente diz? Que as nossas interpretações, as interpretações que a gente faz do mundo com as nossas crenças, elas controlam os nossos sentimentos, mas também os nossos comportamentos. Então, eu procrastinar é um comportamento. Então eu digo para as pessoas, eu ficar parado é um comportamento. Eu estou parado, eu estou voluntariamente, eu estou ativamente ficando parado. É um comportamento. Então eu não fazer alguma coisa é um comportamento que está sendo controlado por uma interpretação que eu estou tendo a respeito da realidade. Né? Então tá totalmente dentro. Então, que a gente diz então? Que o comportamento de procrastinar, ele está intimamente ligado às crenças que as pessoas constroem sobre elas, sobre as coisas, sobre o trabalho, sobre o futuro. Então, eu acho que talvez a gente poderia trazer um exemplo. Um exemplo que eu bem clássico que eu uso com os meus pacientes é assim: imagina que tem uma pessoa que está desempregada, né? E essa pessoa tem uma crença sobre ela mesma do tipo: eu sou péssimo, eu sou horrível, não sei fazer nada direito. E aí chega uma pessoa para ela e diz assim: fulano, tem uma empresa X lá que está contratando. Se você levar seu currículo lá, eu tenho certeza que as pessoas vão te contratar. A pessoa fala: beleza, vou ver se eu levo. E aí o que acontece? Vai entrar em ação as crenças dela e as interpretações. Então ele vai começar a ter interpretações do tipo: o que eu vou levar lá? Então vai ter centenas de pessoas melhores do que eu, vai ter um monte de gente mais qualificada do que eu. E aí a pessoa vai nessa e não vou. E aí no outro dia a mesma coisa. E aí até que chega um momento que passou a data de levar o negócio, levar o currículo, e ela não foi. Então, o que controlou os comportamentos de procrastinação dessa pessoa? Foi as crenças que ela construiu a respeito dela mesma, né? Então, Entendi. Então, são as crenças que a gente constrói sobre a gente, sobre o trabalho, sobre o futuro, sobre as coisas. Então, basicamente, o que a gente precisa é encontrar quais são as nossas crenças, qual o jeito que a gente está enxergando as coisas, né? Entendi. Ô Cleiton, mas vamos lá. O ato de procrastinar, de alguma maneira, é quando eu não faço algo que deveria ser feito, né? Ou quando eu faço outra coisa em substituição àquilo que deveria ser feito,
E não Exatamente. vai, eu não vou ter o resultado que eu precisaria ter, porque eu estou fazendo outra coisa no lugar. Então, para Isso. ficar bem simples, por exemplo, eu tinha que levantar o orceto e fazer uma caminhada, e eu decidi dormir um pouco mais. Eu acordei e falei, não, vou dormir um pouco mais. Então, eu procrastinei aquilo. Eu tinha que terminar um trabalho e aquilo, de repente, estava muito complicado, muito chato, muito cansativo. Eu paro, vou para as redes sociais, quando eu percebi, passou uma hora. Tudo isso é Uhum. procrastinação, né? Isso. Então, 100% da procrastinação dá para encaixar numa situação que está ligada à crença, ou eu posso dizer que não, eu também procrastino em situações simplesmente porque eu estou cansado, ou porque aquilo é muito difícil. Como que a gente poderia pegar, por exemplo, os tipos, sei lá se existe isso, mas os tipos de procrastinação, como que a gente poderia fazer uma leitura disso? Então, existe um fator da procrastinação que é um pouco biológico, porque a gente é construído, a gente é formado geneticamente falando, para evitar o desprazer, para evitar o sofrimento e buscar o prazer. Isso é uma coisa que nasce na gente, vem instalado de fábrica, né? Sim. Então, normalmente a gente vai sempre buscar coisas que sejam mais prazerosas e evitar coisas que sejam desprazerosas, né? Então, mas mesmo assim, mesmo explicando essa base biológica para explicar o prazer e o desprazer, a gente pode entender que ainda assim existe todo um componente que está relacionado às crenças que controlam os nossos comportamentos, sim. Né? Porque todo mundo nasce com isso. Todo mundo nasce com essa característica de... Todo mundo, né, 99,9 tem as exceções, mas todo Sim. mundo nasce com Não, essa tudo bem. característica, né, de buscar o prazer. Por que algumas pessoas essa coisa não afeta? Por que algumas pessoas, mesmo estando cansadas, elas fazem a coisa, fazem o que tem que fazer, fazem o que precisam fazer? Porque essas pessoas têm Uhum. crenças diferentes, elas têm ideias diferentes formadas sobre elas mesmas, sobre o trabalho. E o fato da pessoa fazer a coisa, a pessoa não procrastinar, não quer dizer necessariamente que ela tenha crenças positivas sobre ela mesma. Porque, por exemplo, a pessoa Uhum. pode ser um workaholic, né? E Sim, ela total. Uhum. trabalhar e ser muito produtiva, mas aquilo, as crenças que estão controlando essa produtividade dela também são crenças ruins, que no fundo às vezes acabam trazendo algum tipo de malefício para ela, né? Então, Entendi. mas assim, a procrastinação, que se a gente for tentar entender, ela é relativamente comum, né? Então, todo mundo Uhum. procrastina de alguma forma, de algum modo, de algum jeito, né? Eu não diria que teria subdivisões ou alguma coisa nesse sentido, assim, de forma de procrastinar. Eu diria que tem procrastinação que não gera algum tipo de prejuízo e a Uhum. procrastinação que gera prejuízo, né? Como quase todas as coisas, quase todas as situações de doença, transtorno mental, a gente sempre separa entre traz prejuízo e não traz prejuízo. Então, Uhum. para alguma coisa, para ela ser um problema a ponto de ser tratada, ela tem que trazer algum tipo de prejuízo para a vida da pessoa. Por exemplo, o toque, né? A pessoa que é muito organizada, muito assim. Tem pessoas que são extremamente organizadas, mas não tem toque. Então, a organização dela não traz um prejuízo para ela, né? Tem pessoas que são muito limpas, mas aquilo não traz um prejuízo para ela, né? Agora tem pessoas que são muito limpas e aquilo consome tempo, consome energia, consome vida social. Então, eu classificaria entre traz prejuízo e não traz prejuízo, né, para a vida da pessoa, Uhum. a procrastinação. Porque tem procrastinação que faz a pessoa perder dinheiro, perder contrato, perder relacionamento, perder contato social com as pessoas, né? E tem aquela Uhum. procrastinação que é normal da vida, que às vezes, sei lá, eu decido, eu deveria estar fazendo alguma outra coisa, mas eu, sei lá, me remanejei e decidi fazer em um outro horário. Deveria estar Sim. fazendo, né, mas não traz um prejuízo específico para a vida da pessoa. Né? Legal. Eu até anotei aqui, por exemplo, que a procrastinação ela é aceitável. Eu encontrei esse dado num livro bem interessante que ele fala assim: ó, a procrastinação ela é aceitável quando é uma necessidade para replanejamento. Então, por Uhum. exemplo, o planejamento ele te dá a opção de você escolher, de mudar, de ser flexível consigo mesmo. Ele não pode ser uma coisa engessada, uma prisão, porque senão é ruim. Então, Sim, é normal, é aceitável você, por exemplo, procrastinar algo quando você precisa replanejar. E aí o livro ele traz um isso. exemplo bem interessante. Ele fala assim: imagine que você precisa fazer uma caminhada pela manhã e você acorda e está chovendo. Você não vai sair debaixo de chuva porque você tem que fazer a caminhada. Então você fala: bem, hoje eu não vou caminhar e eu vou deixar para caminhar amanhã. Replanejei. Uhum. Eu não simplesmente não Exatamente. fiz aquilo que não tinha que fazer. Replanejei
Então, aquela procrastinação é aceitável. Talvez aquele dia Exatamente. você se permita dormir mais meia hora, Uhum. procrastinar aquela tarefa. Agora, Sim. quando isso se torna, como você falou agora, quando isso se torna algo que te traz um prejuízo, aí a gente precisa começar a olhar. Aí eu tenho duas estatísticas aqui que eu até postei nos stories agora há pouco, uma enquete que eu quero trazer. Essa pesquisa, gente, é de 8 anos atrás. Eu acabei não conseguindo encontrar um dado mais recente, mas ela já era assustadora há 8 anos atrás. E eu imagino que hoje está bem pior por conta da tecnologia que evoluiu nesse período e do acesso à informação que nós temos muito mais do que há 8 anos Uhum. atrás. Então, há 8 anos Com atrás, certeza. eu não tinha um smartphone que eu tenho hoje com a alta conectividade que eu tenho hoje. Então, Aham. possivelmente é bem pior o número que eu vou dar aqui. Mas há Sim. 8 anos atrás, um grande especialista de gerenciamento de tempo, ele fez uma pesquisa com 4.000 pessoas. E olha só esse dado, Cleiton. 62% das pessoas admitiam que deixavam as tarefas de lado no horário de trabalho para navegar na internet. Naquela Uhum. época que quase ninguém tinha um celular com alta conectividade. Eu já Sim. navegava no computador. Uhum. 25%, ou seja, um quarto das pessoas gastavam, naquela época, até 1 hora do trabalho para fazer assuntos particulares. Uhum. Então, ou seja, de Sim. 8 horas do seu trabalho diário, 1 hora 1 hora. as pessoas faziam coisas particulares que não tinham nada a ver com o trabalho. Então, 7 horas, aspas, ele Uhum. trabalhava e uma ele fazia coisas totalmente fora do trabalho, tinha nada a ver com o trabalho. Uhum. 86% adiam as tarefas mais chatas Uhum. e 51% as mais demoradas. E aí ele traz um dado bem interessante, que ele fala assim, por exemplo, por que 51% ele vai adiar as mais demoradas e 86% vai adiar as mais chatas? Porque, como você falou, existe uma explicação biológica. Aquilo que é mais chato ou mais demorado vai me demandar mais energia. Uhum. E demandando mais energia, existe uma tendência do cérebro a evitar, agora vou lembrar do Chaves, a evitar a fadiga. Então, ou Isso seja, mesmo. se eu vou precisar gastar mais energia, o cérebro fala, peraí, para que você vai gastar mais energia? Então, biologicamente, a gente foi construído para economizar energia. Então, Isso, ele fala assim, exatamente. isso é chato, isso é demorado, isso vai demandar muita energia. Então, de alguma maneira, ele te leva a falar assim, vamos fazer outra coisa agora em vez de fazer isso? Tem Uhum. sentido isso que eu falei agora? Tem, Dentro do tem, que você tem, tem, explica? tem. Não tem todo sentido. Justamente, é isso mesmo. Então, o cérebro ele vai sempre buscar o prazer e evitar o desprazer, a coisa chata. Tem uma coisa que eu li um tempo atrás que fala que as coisas que processam essas coisas, essas atividades que a gente precisa fazer, ela é processada pelas mesmas regiões que processam a dor na gente. Uhum. Né? Então, se a gente fosse fazer uma ressonância lá, aquela que você mostra as partes que estão ativas lá no cérebro, né? As regiões que se ativam são as mesmas regiões que lidam com a dor. E a gente tem uma tendência a evitar essas coisas que são dolorosas, que são ruins, que são chatas. Então, é exatamente isso. Então, o cérebro sempre vai falar, não, vamos fazer um outro negócio. E a gente vai criar, eu costumo dizer que a gente acaba criando desculpas, justificativas, a gente mente pra gente mesmo, a gente Sim, conta uma história pra gente mesmo para justificar essa procrastinação. Né? sim. Eu percebo, por exemplo, apesar de já ter lido sobre isso, mas eu percebo que acontece comigo quando eu venho, por exemplo, de um ritmo, sei lá, de muitas horas de trabalho intenso. Então, de repente, eu trabalho com uma atividade altamente intelectual, que é desenvolvimento de software, então é programação, a cabeça, lógico, o tempo todo. Então, às vezes, eu estou ali há 2, 3 horas concentrado, programando pesado. Chega numa hora que eu literalmente estou muito cansado. E Uhum. aí, eu percebo que quando eu travo em alguma coisa que eu não consigo sair do lugar, a minha tendência é pegar o celular. E aí eu pego o celular, deixa eu ver as notificações Uhum. do Instagram, por exemplo, que o WhatsApp fica aberto primeiro por conta do trabalho. Mas eu vou lá e olho o Instagram. Quando eu menos percebo, aquilo já virou 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. E aí Uhum. eu fui monitorando isso. Falava, cara, eu percebo que geralmente ali em torno de 3 horas da tarde, 2h45, eu paro o que eu estou fazendo e vou para o Instagram. E eu tenho ali uma rotina de pegar água a cada 1 hora, 1h30, que minha garrafa acaba, eu vou buscar outra. E era o tempo que às vezes eu ficava no Instagram enquanto a garrafa enchia e acabava passando do tempo. Então eu fui Uhum. percebendo que quando o meu cérebro cansava, eu buscava uma fuga. Uhum.
Eu buscava Exatamente. uma fuga. Só que Uhum. essa fuga era muito longa. Como você disse, todo mundo procrastina. Só que ela Sim, durava muito tempo. Então eu passei o sim. quê? Eu passei a me policiar. Então, beleza, eu tenho direito, aí tem várias técnicas, eu vou falar dessas Isso, técnicas numa live só isso. sobre Uhum. técnicas, mas eu Uhum. passei a me policiar e falar assim, ó, eu tenho direito a, depois de 1h30 ou 2 horas de concentração focada, eu tenho direito a 15 minutos de descanso cerebral. Eu vou levantar, vou beber Isso. água, vou no banheiro, vou verificar a notificação, mas 15 minutos depois eu volto. Então, isso Uhum. surtiu muito resultado para mim, porque aquilo que virava meia hora, 30, 40 minutos, agora é 10, 15 minutos. E, ao mesmo Isso. tempo, tem o sentido de recompensa. Então, é como se eu falasse assim, trabalhei 2 horas focada, agora eu tenho direito lá, vou marcar um chequezinho. Eu vou ter o direito agora Isso. de levantar, esticar o corpo, verificar a notificação e voltar. Né? Porque está muito ligado à questão de criação de hábito, de recompensa, que eu vou ter uma live só sobre a criação de Isso. hábitos. Mas, por exemplo, eu percebo que, de alguma maneira, eu criei um hábito. Olha que interessante isso. Eu Uhum. criei um hábito que me permite procrastinar. Mas Aham. ele me permite regrado, porque aí Isso. eu tenho o prazer de procrastinar naquele momento, mas é um prazer regrado, porque aí eu não deixo extrapolar. Né? Faz sentido? Uhum. Sim, com certeza, com certeza. E você falou uma coisa que é bem interessante, que é uma coisa que eu também li há um tempo atrás, né, que é uma grande dica, é, por exemplo, você nunca nunca deixar de encerrar uma tarefa no momento ruim, por exemplo, no momento de exaustão, né? Então, se você tiver como, você se programar, por exemplo, para eu encerrar antes de eu me sentir exausto, antes de eu criar um sentimento ruim com relação àquela atividade, nesse sentido da recompensa, né? Então, assim, ou se eu tiver que terminar no momento que eu estiver exausto, eu criar esses momentos realmente de recompensa e aí eu fazer esse tipo de associação, né, com a atividade, com essa recompensa, com esse prazer, né, que no final das contas é o que o cérebro está buscando, né? Ele está buscando o prazer, né? Ele está cansado, está exausto, ele vai buscar o prazer. Ao mesmo tempo, Uhum, eu quero puxar um gancho do que o Cleito falou aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre as coisas que a gente procrastina, as coisas muito importantes que a grande maioria das pessoas procrastinam. Eu até coloquei uma enquete agora há pouco lá no Insta, aqui no Insta, que eu perguntei assim para o pessoal, o pessoal acredita que é o assunto mais protelado pelas pessoas. E incrível que a maioria colocou dieta, né? Porém, uhum, não. Segundo esse estudo que foi feito, o primeiro assunto mais protelado pela maioria das pessoas é o exercício físico. uhum. Em segundo lugar, vem a leitura. E em terceiro, os cuidados com a saúde. Aí talvez envolveria a dieta, que é um tópico. Mas aí os cuidados Uhum. com a saúde. Mas a primeira coisa que é mais protelada é o exercício físico. E aí o Rattori falou sobre isso semana passada. E por que isso acontece, Cleiton? Porque dificilmente o exercício físico vai ser algo altamente prazeroso, principalmente para quem está tentando começar um hábito. Depois de um tempo, Uhum. aquilo se torna prazeroso. Como eu dizia na quarta-feira, depois de uma corrida de, sei lá, 2 horas, igual um longão que eu fiz, sabe? Depois de uma corrida de 2 horas, eu tô acabado, eu tô todo dolorido, eu tô cansado, mas Mas, existe um prazer, eu tô endorfinado. Só que isso. aquelas 2 horas que eu tô correndo, eu não tô sentindo esse prazer, eu tô sentindo dor. Sim. A minha cabeça está falando assim, eu acho que já deu, hoje não precisava fazer um longão de 20 quilômetros, poderia fazer menos. Uhum. Começa a doer a panturrilha, o corpo avisando que de repente já tem uma sobrecarga. Então, existe um momento que é um momento de dor, é um momento de Sim. desconforto. Mas na hora que você finaliza, que você para, que o corpo vem aquela sensação maravilhosa, para quem corre sabe do que eu estou falando, ou que faz algum exercício altamente aeróbico, você tem essa sensação, né? Aquela endorfina, aquele prazer, você fala, puxa, valeu a pena. Só que existe um Exatamente. preço até você conseguir esse prazer. Então, esse Uhum. preço é o que faz as pessoas procrastinarem. Então, por que a pessoa não quer levantar Exatamente. de manhã? Porque ela sabe que se ela quiser ter que levantar mais cedo para fazer o exercício físico, é muito mais prazeroso ela ficar dormindo. Com certeza. Com Então, certeza. ela vai buscar o quê? Ela vai buscar o prazer imediato ou aquilo que é mais fácil do que o prazer futuro, a recompensa futura, que não, de repente Uhum. não está ligada a um prazer imediato. Então, olha que interessante. A primeira coisa que as pessoas mais procrastinam é o exercício físico. Depois Uhum. leitura e depois o cuidado com a saúde. Então, Sim. já para quem está nos ouvindo, começar a pensar: o que você tem deixado de fazer?
Qual é o hábito que você queria ter criado que você está procrastinando? Ou que você um dia faz, outro dia não faz, um dia consegue, outro dia Sim. não consegue. E Qual que é a dica que você poderia dar assim, Cleito, para a pessoa começar a prestar atenção e, de repente, qual é o gatilho que está fazendo ela fazer isso? Isso que eu ia te falar. Então, o que a gente diz, então? Que a gente trabalha na terapia cognitiva comportamental com os pensamentos, entende? Então, a hora que você está lá deitado na sua cama e você acorda e você passa na sua cabeça, eu tenho que caminhar. Isso você está recebendo alguma coisa do meio, você está pensando ali, tendo as suas lembranças e recebendo a informação do dia e tudo mais, você está recebendo uma série de informações e a gente vai formular um monte de interpretações. Então eu vou pensar, talvez, tem muitas pessoas que pensam, mas tem crenças do tipo assim, mas eu não sou esforçado, né? Eu não sou regrado, né? Então... quer saber? Eu não vou conseguir mesmo, né? Eu sei que daqui uns dias eu vou desistir e tudo mais, então, quer saber? Eu não vou hoje, né? Então, a gente fez uma conta ali, a hora que a gente está deitado, né? A gente fez uma conta que chegou nesse resultado de eu continuar deitado. Então, a gente tem que entender qual é essa conta que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, né? Quais são as desculpas que a gente está dando ali para a gente naquele momento, e a gente entender se essas desculpas, se elas estão baseadas em crenças que são reais ou se são crenças que estão distorcidas, né? Então, basicamente é isso. A gente começar a pensar qual a conta que eu estou fazendo ali quando eu estou deitado, né? Hoje aconteceu comigo. Domingo é o meu day off, é o dia que eu não faço exercício físico. Porém, na sexta-feira eu estava muito cansado porque eu fiz 2 exercícios na quinta. Eu nadei e pedalei no fim do dia. E aí corri no fim do dia. Na sexta-feira eu fiz um day off, porque eu estava muito cansado, porque eu não vou dar conta. Não deu tempo para descansar o suficiente. No domingo eu estava me culpando. Porque, cara, sexta-feira eu fiz day off, eu não vou fazer day off hoje. Aí ontem eu resolvi pedalar sozinho, fiz curtinho, 1 hora só, fui lá na Vila São Pedro e voltei. E cheguei e fui pedalar com o Davi e com a Vitória. E aí mais 1 hora pedalando com eles, mas aí bem de boa. Quando eu acordei hoje 4 horas da manhã, eu estava acabado, muito cansado, o corpo não tinha descansado o suficiente. E eu até dei aquele migué de falar assim, vou ficar 5 minutos a mais. O despertador, eu mandei ele desligar, e aí eu fiquei ali de olho fechado e pensando, acho que eu não vou hoje não. Eu pensei assim, não, acho que eu vou fazer mais tarde, eu vou fazer à tarde. Aí eu comecei a calcular na minha cabeça, Cleiton. Cara, se eu fizer à tarde, o intervalo entre a corrida e a natação vai ser menos de 12 horas e eu não vou conseguir descansar de novo. E aí eu comecei a fazer um monte de cálculo. Falei, cara, se eu procrastinar hoje, eu não vou poder nem fazer, porque se eu fizer, amanhã eu complico a natação, porque eu ainda não estou no ritmo de fazer 2 exercícios ao mesmo dia. Eu sei que eu levantei na marra, mas levantei. Só que na hora que eu levanto, e aí vem a questão da criação da rotina, do hábito, né? Eu já tenho toda uma rotina. Eu já deixo por exemplo, eu saí de casa hoje, eu já deixei preparada a roupa para a natação de amanhã. Para não ter o risco de amanhã ter que levantar e procurar roupa de madrugada e acordar a esposa e apanhar, né? Então, eu já deixo tudo separadinho. Eu levantei, peguei minha roupa, fui para a sala, começou minha rotina. Aí a rotina eu sigo à risca, né? Eu tenho quase que um toque para isso. Eu levanto, eu encho minha garrafinha d'água, separo os comprimidos, tomo o suplemento. Então, tem todo um ritual. Começou o ritual, vai embora. Aí já era. Eu não consegui fazer o treino que eu queria hoje, fiz um treino um pouco mais curto, porque chegou no momento que eu senti que ia dar cãibra. Eu diminuí, achei que foi menos de 9 quilômetros hoje, mas eu fiz o treino. Quando eu terminei, eu estava assim, não fechei o que eu queria, mas eu fiz o treino. Para mim foi importante. Então, todos os dias, o Natanael está falando assim, acontece comigo toda hora. E o Natanael é triatleta, o treino dele é 4, 5 vezes mais pesado do que o meu. Cara. Então, assim, pra gente entender que todo mundo passa por isso. Mesmo que tenha Eu, por exemplo, faço exercício 6 vezes por semana. E talvez 4 dessas 6 vezes eu pense em não fazer. Acho que hoje eu podia não fazer. Né? Exatamente. Só que como você deu a dica, eu começo a prestar atenção no que eu tô falando para mim. Né? Quais são as vozes, quais são os pensamentos que vêm logo depois daquela vontade de não fazer. Isso. Então, exatamente. Eu quero fazer um resumo, que a gente já está indo para quase 1 hora de live. Eu quero fazer Nossa, já? resumão. Caramba! Já, cara, passou muito rápido. Eu quero fazer um resumão e aí eu quero te dar espaço para você, de repente, falar alguma coisa que você tinha preparado aí que você ainda não falou.
Mas Uhum. o primeiro ponto olhando pela terapia cognitiva comportamental, a grande maioria das vezes que nós procrastinamos está ligado a alguma crença que eu tenho a respeito da minha pessoa. Então, se eu procrastino... não só necessariamente a meu próprio respeito, a respeito de tudo, né? Das pessoas, por exemplo, crenças, a gente é muito controlado pelas crenças que a gente tem a respeito das outras pessoas. O que eu acho que as pessoas Certo, pensam ao meu respeito também controla entendi. muito os nossos comportamentos. Né? Entendi. Então, por exemplo, às vezes eu estou procrastinando porque tem uma crença sobre aquilo. Ou uma crença de incapacidade, né? Que eu acredito que talvez seja que esteja mais entre todas, a maior talvez seja a crença de incapacidade do tipo, para que eu Uhum. vou fazer exercício físico se eu não dou conta? Para que eu vou começar uma dieta se eu nunca termino? Né? Uhum. Para que eu vou fazer esse trabalho se ele não vai ficar bem feito? Então, talvez a Exatamente. crença de incapacidade ela tenha nos levado a procrastinar. O segundo ponto que a gente falou é que o corpo ele sempre está buscando o prazer e Prazer. a fuga da dor, né? E como eu Uhum. trouxe, de repente, o gastar menos energia é uma forma de ter mais prazer e evitar a dor. Então, às Sim. vezes, eu procrastino porque eu estou cansado e eu não quero sobrecarregar o meu cérebro, ou porque eu sei Uhum. que aquela tarefa vai me demandar muito tempo, vai me demandar muita energia e eu acabo procrastinando. E aí até Exatamente. tem um livro do Brian Tracy que eu gosto muito, que chama Comece pelo Mais Difícil, que são dicas sobre produtividade. E uma das dicas dele é justamente essa. Ele fala assim, que é o título do livro, ele fala assim, se você tiver algo difícil para fazer no dia, faça isso primeiro. Primeira coisa do É. dia, faça o mais difícil. E eu gosto de um outro autor que ele fala que se você tiver que engolir um sapo, você ficar Pela olhando manhã. para esse sapo nos próximos dias, esse sapo vai crescer, ele vai ficar mais gordo e mais nojento, você vai ter que engolir ele uma hora de qualquer jeito. Quem fala isso é o Uhum. Zig Ziglar. É o Zig Sim, Ziglar. E aí já ele ouvi fala assim, também. se você tiver que engolir um sapo, já engula logo pela Gole. manhã, no primeiro horário, Isso. coloca as perninhas para dentro, vai dar trabalho, mas engole o sapo enquanto ele não cresceu. Porque uma hora ele Uhum. vai crescer e aí a tendência do ser humano é ir procrastinando aquilo, aquela tarefa, a urgência vai ficando cada vez mais urgente. E chega uma hora que a gente vai ser obrigado a fazer, e talvez vai fazer sem o tempo que a gente precisava, sem o prazer que Uhum. era necessário ter e sem a concentração e o foco, porque você está fazendo agora na emergência da emergência. Então, Uhum. é um dos fatos. A gente acaba deixando as coisas mais difíceis, como diz a estatística, ou as mais chatas para depois, e a gente acaba procrastinando. E aí tem uma estatística dentro desse resumo que diz o seguinte, que quando você coloca uma coisa na sua agenda, fala, eu preciso fazer tal coisa, sei lá, eu preciso ler todos os dias. Quando você adia mais do que 5 vezes, quer ver, ó, esse aqui eu anotei, ó, uma tarefa Uhum. que é adiada por mais de 5 vezes, existe 67% de chance dela ser cancelada da sua agenda. Você vai lá e apaga ela. Então, Uhum. você colocou lá, eu vou ler todos os dias. Ele colocou uma rotina de leitura diária. Aí você não fez no primeiro, não fez no segundo. Lá no quinto dia, possivelmente, 67% das pessoas apagam aquela tarefa que era diária porque não deram conta de fazer. Elas Uhum. procrastinaram 5 vezes seguidas, 5 dias seguidos, elas cancelam. Somente 33% das pessoas ainda insistem naquela criação daquela rotina, daquele hábito. Uhum. Então, o fato de procrastinar por 5 vezes seguidas, olha que interessante isso. Algo que Sim. seria importante faz com que a gente cancele e elimine aquilo da nossa vida. Então, um resuminho Sim. rápido que a gente viu até agora. O que você, de repente, tem anotado aí, ou que você pensou para trazer hoje, que ainda não foi falado, que seria legal o pessoal saber? Eu acho que uma coisa interessante da gente entender e que eu pensei que seria legal a gente falar, é sobre como as crenças nascem. Como a gente constrói essas crenças. Por que a gente pensa isso que a gente pensa. Então, Uhum. basicamente as nossas crenças nascem das nossas experiências. A gente vai tendo experiências ao longo da nossa vida, desde quando a gente nasce, e essas experiências vão formando a nossa percepção sobre a gente, sobre as pessoas, sobre o mundo. Né? Uhum. Então, se eu tenho. Eu costumo dizer assim: se eu nasci numa família, por exemplo, que as pessoas são racistas, a probabilidade de eu me Uhum. tornar uma pessoa racista é muito grande, porque o racismo é um jeito de enxergar as pessoas, enxergar os brancos, os Uhum. negros, os índios, né, as outras pessoas. Mas o que eu digo? Não é porque eu nasci numa família assim que necessariamente eu vou me tornar uma pessoa assim. Porque eu vou ter a experiência lá com a família, mas eu vou ter outras experiências ao longo da minha vida.
Então, vou ter experiências depois na escola, com os amigos, com a TV, com jornais, com as revistas. Tudo isso vai formando as nossas percepções. Então, são as nossas experiências. Então, se eu sofri algum tipo de bullying, se eu sofri algum tipo de abuso sexual, físico, psicológico, né? Se eu passei algum tipo de dificuldade, se eu passei fome, se eu passei frio, se eu fui abandonado, se eu fui rejeitado, todas essas coisas vão formando crenças e percepções ao nosso próprio respeito, né? Então, existem fatores genéticos, né? Não é porque eu tive uma experiência ruim que necessariamente vou criar crenças ruins que vão me trazer sentimentos ruins. Porque existem fatores que são genéticos. Tem pessoas que têm uma maior predisposição a ter ansiedade, depressão, outros transtornos psicológicos, e essas pessoas vão desenvolver crenças negativas com mais facilidade do que as outras pessoas. E ao mesmo tempo tem pessoas que têm uma maior resiliência, geneticamente falando, vão passar por problemas, dificuldades, sem se deixar ser abalado por essas coisas. Então, existem fatores genéticos, existem fatores sociais, então se essa pessoa passa pela dificuldade, mas tem um grupo de apoio, tem pessoas que vão estar do lado dela, que vão apoiar ela, e aquilo não necessariamente vai virar uma crença ruim, né, a respeito dela. Então, são as nossas experiências, mas não é necessariamente uma experiência ruim, não necessariamente vai criar uma crença ruim. Eu gosto de usar um exemplo, assim, de como as nossas crenças nascem, e que não é porque eu passei por uma coisa ruim que necessariamente eu vou criar uma crença ruim. É assim, você pensa dois irmãos, que são filhos de um pai que é alcoólatra. Né? Um dos irmãos também é alcoólatra, também bebe, e o outro irmão é abstêmio, não bebe absolutamente nada. E aí a gente pergunta pro irmão que bebe, por que você bebe? Ele fala, eu bebo porque o meu pai bebia. E pergunta pro outro que não bebe nada, por que você não bebe? Eu não bebo porque o meu pai bebia. Então os dois viveram a mesma coisa, tiveram a mesma experiência, mas cada um desenvolveu uma crença diferente sobre a mesma coisa, sobre a mesma situação, que vai trazer sentimentos e comportamentos diferentes para cada um deles. Né? Então a gente precisa tentar entender por que eu penso dessa forma. Então tem várias coisas. Talvez eu procrastino, eu ajo dessa forma, eu penso o mundo dessa forma, eu penso sobre mim mesmo dessa forma, porque por influência da criação dos meus pais, porque eu sofri algum tipo de violência, porque eu sofri algum tipo de abuso, de rejeição, alguma coisa nesse sentido. Então, eu entender as coisas que me aconteceram, que me fizeram pensar da forma que eu penso, é essencial para eu entender por que eu ajo da forma que eu ajo. Interessante. Então, se a gente pudesse falar assim, qual que é a dica principal para eu passar a controlar mais a minha procrastinação? É prestar atenção no que eu penso naquele momento que eu vou procrastinar. Exatamente, exatamente. E tentar buscar a origem daquele pensamento. Por que eu estou pensando isso? Da onde que está vindo isso? Por que eu penso dessa maneira quando acontece isso na minha vida? Então, se eu presto atenção no que eu estou pensando e busco a origem, eu já dei um primeiro passo para começar a trabalhar exatamente. Esse hábito ou esse comportamento de procrastinação. Sim. Né? Um exemplo que eu acho bem legal, que acontece muito com pessoas no consultório, é assim, muitas pessoas protelam tomar decisões. Por quê? Porque as pessoas têm medo do resultado das decisões que elas vão tomar. Da consequência. Isso, o medo não é nem da consequência, o medo é da responsabilidade de ter tomado a decisão. Sim. Então, as pessoas protelam até que a coisa se resolve de algum jeito, ou alguém toma uma decisão e a coisa se resolve e a pessoa segue a vida. Mas como que ela tá? Ela tá bem porque o que aconteceu não foi minha culpa, não foi eu que tomei a decisão. Então, eu me eximi da responsabilidade da culpa e eu estou bem aqui comigo mesmo. Né? Então, Cleiton, isso acontece comigo toda hora, no sentido de aconselhamento ou de consultoria, quando às vezes eu pego uma consultoria empresarial. A grande maioria das pessoas, quando elas vêm até mim, elas falam assim, eu queria saber a sua opinião sobre tal coisa. Aí eu dou a minha opinião, ela fala assim, e o que eu tenho que fazer? Ela quer que eu tome a decisão por ela. E aí a gente fala assim, e o que você pensou em fazer? Eu devolvo a pergunta. Por quê? Porque eu percebo que ela está querendo buscar uma âncora, uma desculpa, um culpado, algo para dizer assim, olha, eu fiz isso porque o Rony me orientou a fazer desta maneira. Exatamente. E tem muita gente que está parada, está travado por causa disso. Não, mas e se eu tomar a decisão e acontecer tal coisa? Mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Então a pessoa está pensando um monte de coisas que faz ela ficar parada no lugar e não tomar uma atitude. Até que as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Interessantíssimo. Cleiton, qual que seria
assim, se a gente fosse pra deixar uma dica final, uma mensagem final, antes do Cleiton falar, gente, quem teve algum insight, alguma coisa que te chamou a atenção, ou algo que de repente, enquanto a gente falava aqui, você falou, puxa, isso acontece comigo, agora eu não percebia que isso acontecia, agora eu percebi. Quem teve alguma ideia, algum insight, coloca aí nos comentários, que aí depois eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso, de repente gravar durante a semana, ou eu ou o Cleiton, eu vou reler os comentários, eu estou gravando ali na outra tela. Então, quem tiver algum insight, alguma dúvida que de repente ficou em aberto, que a gente poderia responder isso no segundo momento, deixa aí nos comentários ou manda pós-live para mim ou para o Cleiton no direct e a gente vai ter a oportunidade de estar falando mais sobre isso depois, tá? Então, Cleiton, todo mundo procrastina. Então, uns procrastinam mais, outros procrastinam menos. Existe a procrastinação que traz prejuízo e aquela que não traz necessariamente um prejuízo. Fazendo um resumão, aquela que traz prejuízo, eu preciso olhar para ela e de repente até buscar uma ajuda profissional, com um terapeuta, com um psicólogo, com um coach, com um mentor, com alguém que possa te ajudar a entender aquilo melhor. Isso. Eu preciso prestar atenção nos meus pensamentos para saber o que eu penso antes de procrastinar e tentar entender a origem desses pensamentos, qual é a crença que está por trás de tudo isso, para que eu possa trabalhar isso na minha vida. Dentro dessas estatísticas que a gente trouxe, começa a prestar atenção se você não está deixando o mais difícil, o mais chato de ser feito para depois e está procrastinando, e isso talvez está trazendo resultados que você não queria para a tua vida, que de repente você vai precisar passar a partir de hoje a fazer diferente. E lembrando que muitas vezes a gente procrastina porque a gente está tentando evitar a dor ou o gasto de energia. É uma questão até biológica, tá? Nós tivemos uma pessoa que colocou assim, a procrastinação pode ser a resistência a uma mudança que a decisão pode trazer. Esse é o insight que ela trouxe, Sim, com certeza. aqui, que é o que você acabou de dizer ali. Então, às vezes eu estou procrastinando porque eu estou resistindo a mudar algo. Então eu procrastino, até mesmo porque o mudar me tira da zona de conforto muitas vezes e, de alguma maneira, não me traz o prazer que eu gostaria, né? A mudança nem sempre ela é prazerosa, às vezes ela é até dolorosa. Para poder trazer grandes resultados. E às vezes a mudança ela até vai trazer coisas boas, coisas muito boas para a pessoa, mas ela mesmo assim procrastina. Por quê? Você lembra aquele curso de planejamento financeiro que você deu para a gente um tempo atrás, né? Lá na missão, né? Então, e lá a gente falava um pouco das crenças, né? As crenças, elas também influenciam o nosso financeiro. Então, a gente tem crenças formadas, por exemplo, sobre isso aqui, que a gente falou lá, sobre dinheiro, sobre pessoas ricas, né? sobre capitalismo e todas essas coisas que envolvem dinheiro. Então, é uma coisa também que pode não parecer, mas é muito comum também. No consultório já vi algumas pessoas que têm crenças muito ruins sobre pessoas ricas, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma oportunidade de um grande negócio, de fechar, de crescer, de evoluir financeiramente, mas ela tem uma crença na cabeça dela assim, pessoas ricas são ruins, né? Tem pessoas que têm assim, eu não sei que tipo de pessoa eu vou me tornar se eu tiver muito dinheiro. Então a pessoa sempre vai se regrar e vai sempre se controlar porque ela tem medo do tipo de pessoa que ela pode se tornar se ela tiver muito dinheiro. Então, sempre que ela tiver alguma oportunidade, alguma coisa, ela vai se sabotar, vai procrastinar e não vai chegar não vai tomar uma decisão que vai poder proporcionar para ela uma melhora financeira, né? Então, a mudança vai trazer uma coisa positiva, mas a pessoa não faz essa mudança por causa das crenças que ela... Na cabeça dela vai trazer uma coisa negativa, né? Entendi. O Nathanael perguntou, é possível vencer a procrastinação só com terapia? É possível, porque na terapia a gente vai não dá pra gente a gente não pode afirmar nada com certeza, mas é possível, né? Isso até proibido legalmente de falar assim, eu vou resolver seu problema, né? Nosso conselho de ética não pode dizer, não posso dizer, mas sim, é possível, porque na terapia a gente vai identificar quais são as crenças, qual a forma como eu estou interpretando o mundo, a forma como eu estou enxergando as coisas, enxergando as situações,
e eu vou modificar. Claro que ninguém vai virar um robô, né? Eu trabalho com meta e isso, né? Então a gente vai conseguir entender as coisas que estão distorcidas, as crenças que estão causando aquela procrastinação que traz prejuízo. Só colocando um adendo aqui, concluindo aqui junto com o Cleiton, a gente tem que entender, né, até pegar o gancho do Nathanael, que a terapia ela vai nos ajudar a identificar. Porém, os passos que têm que ser dados, as decisões que têm que ser tomadas, elas são do cliente, do paciente. Isso, então, exatamente. Só a terapia, ela não resolve se a pessoa não der os passos. Exatamente, isso. Então, exatamente. Ela até entende que ela pensa daquela maneira, porque de repente o pai dela fazia aquilo com ela. Mas ela precisa ter uma decisão, ela precisa ter uma ação. Naquele momento que veio o pensamento, ou ela precisa mudar o pensamento ou agir de forma diferente para que o pensamento seja alterado também. Então, se não tiver essa contrapartida do ser humano, também o resultado não adianta. Não adianta só identificar se eu não agir para mudar, né? Exatamente. Tem um outro ponto que colocaram ali, que falaram assim, ó, eu gostei quando vocês falaram, no meu entendimento, do que é chamado de ócio produtivo, até tem um livro bem interessante, chama Ócio Criativo, quando você para fazer planejamento. E tem sentido o que a Márcia colocou. Realmente, quando você procrastina algo para poder replanejar, de alguma maneira é um ócio criativo. Não necessariamente significa que quando você não faz algo, você vai ficar em ócio, sem fazer nada, né? Às vezes você não vai fazer aquela tarefa naquele momento e vai fazer outra, mas você vai ter um momento para replanejar. Mas olhando dessa maneira, Márcia, faz sentido. De alguma maneira, às vezes, a procrastinação nos leva a um ócio produtivo para fazer novos planejamentos. A Aline colocou assim, eu gosto de trabalhar com checklist de tarefas durante o dia para evitar a procrastinação. Isso que a Aline trouxe, Cleiton, eu vou falar na live sobre ferramentas. Técnicas, é isso. Técnicas, porque existe uma explicação biológica. Toda vez que você vai lá e dá um checkzinho em algo que você fez, existe um prazer por trás disso que o cérebro gera, pelo ato de concluir, de alcançar um objetivo. O objetivo, às vezes, era fazer uma caminhada de 2 minutos. Você vai lá e faz um check. Nossa, caminhei por 2 minutos. Não importa, você já deu o primeiro passo. Então, isso que a Aline colocou é legal, porque talvez esse checklist que ela vai marcando durante o dia as coisas que ela tem que fazer, e eu sou assim também, porque a minha agenda é dessa maneira, tem a agenda de tarefas, toda vez que eu vou lá e marco que eu fiz algo, eu sinto um certo prazer e isso me dá a vontade de continuar fazendo em vez de procrastinar. Então, também é uma dica. Na live sobre ferramentas e dicas, eu vou falar bastante sobre esses detalhes que a gente pode trazer no dia a dia. Sim. Outra coisa que o prazer do depois do resultado é bacana, eu sempre dou dica para as pessoas pensarem, não pensa na atividade em si, pensa no depois, em como você vai se sentir quando essa atividade estiver concluída, né? Então, assim, quando pensa você recebendo o seu diploma, pensa você chegando em casa depois de ter concluído a caminhada. Então, como que você imagina que você vai estar se sentindo naquele momento, né? Então, eu imaginar essa situação de como eu vou me sentir é muito menos aversivo. Então, eu não vou estar ativando aquela parte lá do cérebro que processa a dor. Vou estar ativando outra parte, né? que sente as coisas como prazerosas, né? Então, a tendência a eu não procrastinar, se eu estiver pensando no resultado, em como eu vou me sentir depois concluindo aquilo, é muito maior, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu for falar de metas, que eu falo na técnica da visualização. Então, quando você visualiza o resultado já concluído, então, por exemplo, não é fácil você fazer exercício todos os dias ou fazer uma dieta. Mas quando você está visualizando o resultado, que é como vai estar o seu corpo e a sua saúde daqui a 6 meses ou 1 ano, o Hattori falava sobre isso. Com 6 meses de exercício físico, 30 minutos por dia e mais uma dieta, que não precisa ser uma dieta extremamente controlada, com 6 meses você já vê resultado no seu corpo. Então, quando você já imagina a roupa que você vai vestir, como que vai estar o seu corpo, ele falava muito sobre isso. Só o fato de você imaginar como vai estar o seu corpo daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, já vai te dar mais energia para você fazer aquela tarefa que talvez hoje não é tão prazerosa como você gostaria que ela fosse. O Kelvin fala também que ele está confirmando a teoria do cheque aí, porque ele está colocando em prática hoje em dia.
E o efeito é muito bom. Eu estou acompanhando o Kelvin nesse trabalho de agora É, trabalhar com checklist e realmente faz dá super certo, dá um super resultado. Gente, a gente já está uhum. aqui há 1h10. Cleiton, eu quero que você deixe aí o seu recado final, sua dica final, sua mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, seja agora ao vivo ou aquelas que vão nos ouvir depois com a live gravada. Vai lá. Uhum. Então, o que eu diria para as pessoas? Não puxando a brasa para minha sardinha, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar os nossos conflitos. A gente precisa resolver os nossos conflitos. E, infelizmente, ainda existe muito preconceito, ainda existem muitas crenças distorcidas a respeito da terapia cognitiva, né? Da psicologia, da terapia em si. Então, por exemplo, tem pessoas que ainda têm crenças do tipo terapia é coisa pra gente doida, pra gente que não tá mal, e não tem nada disso, né? A terapia pode ajudar todo mundo, né? Em vários aspectos, em várias áreas da nossa vida. Relacionamento, financeiro, profissional, pessoal, acadêmico. Então, várias áreas a gente podem ser ajudadas através da terapia. Então, é isso, né? Quebre o seu preconceito e procure ajuda, né? Procure uma terapia, procure algum tipo de médico, quebre essa barreira do preconceito e quando a gente conseguir fazer isso, a gente conseguir trabalhar e mudar as nossas crenças, a gente vai começar a ver o resultado. A gente vai começar a ver as crenças porque a gente vai começar a interpretar as coisas de uma forma diferente e a gente vai se sentir nas mudanças e aí as coisas a gente vai começar a enxergar de uma forma diferente e o prazer de fazer as coisas vai chegando aos poucos daí, né? Show de bola. Muito legal, gente. Muito bom mesmo. Teve 2 comentários finais ali que o Nathanael ele fala que a procrastinação é o que impede as pessoas de prosperarem nas diversas áreas da vida e eu concordo. Por exemplo, muitas vezes a gente não prospera na saúde porque a gente está procrastinando o exercício físico, a dieta. A gente não prospera na área financeira porque a gente está procrastinando fazer uma poupança, controlar os gastos, as despesas. Então, assim, realmente, muitas vezes a gente não prospera nas áreas da vida por conta da procrastinação. E aí, lembrando que o Cleiton falou, existe a procrastinação prejudicial, e essa é aquela que você precisa buscar ajuda. E a Ferreira Amanda falou assim, ó, essa organização, às vezes, exige alguns sacrifícios. Então, as pessoas tendem a procrastinar e ir adiando os planos, com certeza. Com certeza. Uhum, Toda vez que exige um sacrifício, é tendência do ser humano querer gastar menos energia, evitar a dor, e ele vai procrastinando. Então, uhum. gente, muito legal a gente ter feito essa live hoje, Cleiton. Eu agradeço demais a tua presença aqui nessa noite. Agradeço a presença de todos que passaram. Lembrando que nós vamos ter outras lives sobre outros conteúdos que são complementares ao que foi falado aqui hoje. Já teve uma live sobre terapias integrativas, que também tem a ver com o que a gente falou aqui hoje. Quem não assistiu, vai lá, assiste a live com a terapeuta Vanessa de Biase. Eu estou negociando para uma psiquiatra estar conosco, ela vai falar também algumas questões emocionais. E aí, Cleiton, pegando esse gancho do que você falou, né? As pessoas têm ainda esse preconceito que precisa ser quebrado. Tem Sim. preconceito com terapeuta, com psicólogo, principalmente também com os psiquiatras. Tem preconceito com coaching, com mentor, com tudo que envolve a mudança, às vezes, emocional ou no desenvolvimento pessoal. As pessoas precisam quebrar essas crenças e faz parte desse projeto aqui, ajudar as pessoas também a quebrar essas crenças Isso. para terem uma vida mais produtiva, mais equilibrada, com mais resultado. Gente, Uhum. excepcionalmente, na próxima semana, eu não vou estar aqui com vocês na segunda, porque eu vou estar num evento da REM, da Rede de Mulheres. Nós vamos estar num evento que vai falar sobre vendas. Amanhã eu vou estar postando aqui no meu Instagram também sobre esse evento. E aí vou deixar o link lá para quem não se inscreveu, se inscrever. Ainda tem algumas vagas, eu creio, né, Aline? Que ainda tem algumas vagas para participar. Eu vou estar como convidado nesse evento e eu vou falar sobre produtividade. Então, eu vou estar, a Raquel Djurkovic, que já passou por aqui também comigo, eu vou falar sobre produtividade, ela vai falar sobre vendas. Então, semana que vem, excepcionalmente, eu não vou estar aqui na live, porque eu vou estar no evento da REM, da Rede de Mulheres. Tem vagas, a Aline acabou de confirmar aqui, tá? Mas na outra semana, nós voltamos normalmente com o projeto, com outros convidados. Algumas lives eu vou fazer sozinho, lives sobre dicas, ferramentas,
uma live só sobre hábito, vai ter uma live para falar só sobre hábito, vai ter uma live para falar só sobre finanças pessoais e crenças a respeito das finanças, Cleiton, isso que você falou hoje eu vou estar abordando aí Legal. em uma live sobre finanças. Então tem muita coisa boa e interessante vindo aí pela frente, gente. Então, compartilha esse projeto com outras pessoas. Quem não segue o Cleiton, aproveita aí, clica já no link dele, vai lá, segue o Cleiton, divulga compartilha alguns conteúdos, né, Cleiton? Na rede dele, tem muita coisa interessante aí na rede do Cleiton. Então, quem não segue o Cleiton, aproveita para seguir hoje aqui. E amanhã, se tudo der certo, a live já vai estar no YouTube também para quem chegou no final ou não conseguiu pegar a live toda para poder assistir com mais calma no YouTube, voltar, acelerar, enfim, pausar. Vai estar aqui no Instagram e vai estar no YouTube. Então, quem não teve a oportunidade de assistir a live toda, volta lá e assiste pelo YouTube ou aqui pelo Instagram mesmo, a live que vai ficar gravada. Então, Cleiton, muito obrigado pela sua presença, por todo o conteúdo que você trouxe nessa noite. Agradeço a todos que passaram aqui nessa noite. A minha mensagem final é: não procrastine a mudança na sua vida. Se tem algo que você precisa mudar para ter mais resultado na sua vida, tome a decisão hoje de dar os passos necessários, nem que seja um pequeno passo. Lembre que grandes mudanças ou grandes caminhadas ou grandes jornadas muitas vezes começam só com um pequeno primeiro passo. Dê o primeiro passo, não procrastine, porque com certeza depois que você entra em movimento, tudo fica mais fácil, né? Segundo a lei, um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Então, movimente-se, não procrastine a mudança na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Cleiton, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por todos que nos prestigiaram aqui nessa noite. Até a próxima. Valeu. Obrigado, gente.